nas redes sociais neste momento. Que assim seja. Vamos lá, Luciana. Questão 361. De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Resposta. São as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito? Resposta. Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus a que chamais demônios. E não tem dificuldade, né? Só esse detalhe aqui que ele está falando espírito imperfeito, a gente usa muito o equivocado, porque que se fala que é mal, está dando a entender, ou passando o entendimento que Deus havia criado dois tipos de espíritos, né? Os bons e os maus. E a gente volta lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que ele fala que os espíritos dizem para Kardec que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, no sentido de nada saber, o ignorante no sentido de nada saber, porém dotados de inteligência e livre-arbítrio. Aí que vai fazer a diferença. A gente não adianta a gente falar assim, não, eu procedi mal porque eu fui intuída, porque foi o espírito que me levou a essa situação, e a gente ouve muito isso desses depoimentos de pessoas que cometem homicídios. Foi o espírito que me envolveu e tal, uma entidade. Não, você tem o livre-arbítrio e a inteligência para fazer a escolha. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa, nós é que respondemos pelas nossas ações. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Respostas. São estouvados, espertos e, algumas vezes, seres malfazejos. 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Resposta. Não. Se assim fosse, vós também as teríeis. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta. Seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Porque os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnados, são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Resposta. É que o espírito encarnado não é bastante puro, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, num outro, em moralidade. Então, nós vamos ver, por exemplo, a questão do 362, que são os espíritos brejeiros e levianos, e isso pode ocorrer, inclusive, dentro das sessões mediúnicas, que às vezes fala assim, foi um zombeteiro que apareceu, né? E às vezes eles chegam exatamente para serem orientados, doutrinados, serem encaminhados aos locais de refazimento do plano espiritual. Porque eles não são maus, eles são levianos. E muitas vezes chegam pelas nossas próprias atitudes. Então há uma necessidade, quando a gente observa esse tipo de entidade na sessão mediúnica, da gente ter compaixão deles, porque eles são mais estouvados mesmo, eles não são maus. E há então a necessidade da gente encaminhá-los, esclarecê-los dentro das nossas condições, e eles continuarão o trabalho de esclarecimento, de orientação, de amparo no plano espiritual. Mas aí a gente está falando que o 364 é o mesmo espírito que dá as qualidades morais e as da inteligência. Quer dizer, às vezes ele tem muita condição intelectual, e a gente vai ver nessa outra pergunta, 365, tem muita condição intelectual, mas não tem condições morais. A gente vê muito isso nas artes. Quer dizer, uma pessoa com tanta qualidade artística, com tanta sensibilidade artística, que muitas vezes não tem as condições da moralidade ainda. Mas nós vemos também aqui embaixo que há necessidade de desenvolver as duas asas.
que é a asa da sabedoria e a asa do amor. Quando se desenvolve as duas asas, o Emmanuel também vai falar sobre isso no Consolador, no livro Consolador, aí a pessoa está realmente nas condições de dar continuidade ao seu processo de evolução espiritual. Então, a asa da sabedoria é uma e a asa do amor é outra. Se desenvolve uma mais, e normalmente desenvolve mais da intelectualidade, e daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso também, e aí vai deixar de lado a asa do amor. Por isso a importância da caridade. A caridade é algo muito importante nas nossas vidas, tanto que Kardec dedica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, para falar sobre a caridade. O apóstolo Paulo vem nesse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre a caridade. E a quantidade de mensagens que existem, trazidas por Emmanuel e pelos outros mentores espirituais, falando da importância da caridade. Kardec dedica uma pergunta do Livro dos Espíritos para a caridade. Quando a gente entende essa questão, que é 886 do Livro dos Espíritos, a gente vai vendo que o que nós estamos fazendo até hoje é a caridade de ordem material, importante enquanto necessário, palavras de Emmanuel. Mas essa é só o começo da caridade, porque a caridade mesmo é a caridade moral. Então aí a gente vê que quando nós desenvolvemos a asa do amor, nós começamos a realizar o trabalho da caridade moral. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quer dizer, ele tinha a asa do conhecimento e sobretudo das leis judaicas, era um homem muito respeitado pelo judaísmo, pelas lideranças judaicas, e depois quando ele conhece Jesus, ele desenvolve a outra asa, a asa do amor, na mesma proporção que ele já havia desenvolvido a asa da intelectualidade ou do conhecimento. Esse caso é 65. Quando a gente fala vulgarmente falando, né, ele é inteligente, mas a inteligência dele é voltada para o mal. Né? Nós temos exemplos aí, principalmente no nosso país, e muitos, né, pessoas que são capazes de ir lá montar esquemas extremamente complicados para praticar o mal. Né? São os inteligentes mesmo, de elevada intelectualidade, mas que empregam todo o saber em proveito próprio e outras mazelas mais da vida. Né? Sim. Estamos aí. Exemplo que não falta. Né? Porque como eles são muito sagazes também, com respeito, mas eles são sagazes, aí eles desenvolvem uma liderança. E quando eles são líderes, eles acabam envolvendo as demais pessoas que naquele procedimento equivocado que eles estão praticando. Por exemplo, a gente há de reconhecer isso que o doutor José disse com relação às grandes lideranças do mundo. Quer dizer, todas as guerras que ocorreram por grandes lideranças. Eram pessoas muito sagazes, muito espertas, inteligentes, assessoradas por pessoas muito inteligentes também. Existia um assessor do Hitler que ele dizia assim: uma mentira falada por diversas vezes torna-se uma verdade. Né? Goebbels. Então, se você continuar falando uma mentira, no final das contas as pessoas vão falar: nossa, mas realmente isso é verdade mesmo. Por isso que tem um jargão aí que diz que na administração mais vale a versão do que o fato, né? Quer dizer, se eu sair por aqui, sair numa situação equivocada e as pessoas começarem a falar, mesmo que eu diga: não, eu estava certo, foi uma maneira certa, mas a versão está valendo mais do que o fato mesmo. E isso também ocorre no plano espiritual. As grandes falanges organizadas para o mal, né? São espíritos inferiores e se organizam super inteligentes. Né? Eles têm, a gente vê na literatura, a gente acompanha em sessões de a inteligência deles se manifesta, demonstrando ter essa asa da inteligência e da intelectualidade desenvolvida, e moralmente eles são bem inferiores ainda, né? E muito organizados. Isso aconteceu inclusive nas igrejas, nas instituições religiosas, né? E quando a gente vê um livro que se chama Libertação, a gente vai ver a organização deles, e o grande líder desse movimento, desse livro Libertação, pelas informações que a gente teve, um grande líder religioso. Então, quer dizer, trabalhando para o mal. Daí a responsabilidade dos espíritas, né? De fazer a coisa certa.
366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Resposta. Refletindo-se a respeito, reconhece que é absurdo. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois, na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros livres da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades, quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. E aí está falando, então, que é uma ideia absurda essa de muitos espíritos envolvendo ou respondendo por um único indivíduo, né? É essa a pergunta. Um único indivíduo com muitos espíritos respondendo por ele. Então, estou falando que isso é uma ideia absurda. E aqui ele faz uma comparação muito interessante com relação ao paganismo. Quer dizer, lá eles foram criando Deus, tinha 300, 400 deuses, para cada atividade do cotidiano deles tinha um Deus. E aí eles acendiam as velas, faziam as oferendas para esses deuses, que eram muitos e muitos deuses. Mas aí está falando que isso aí é uma coisa absurda, porque o Deus é o único, né? Comentário de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram que o tornariam um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Concluir? Sim. Só um minutinho, então vamos lá, né? Aí então ele está dizendo que existem pessoas, e nós conhecemos, que têm várias aptidões, né? Quer dizer, pessoa que faz doce, a coralina, que é uma coisa mais assim, díspare, né? Quer dizer, uma pessoa que cozinha tão bem e que depois vai escrever poemas tão maravilhosos como foram os poemas dela. Nós temos companheiro aqui na casa que tem uma atividade artística e é profissional de uma área totalmente diferente e desempenha as duas com muita beleza, com muita competência. Então as pessoas vão adquirindo essas aptidões e em determinados momentos elas se aparecem mais e elas então podem realizar várias atividades. E nós vemos, por exemplo, o Miguel Ângelo, o Leonardo da Vinci, a quantidade de talentos que eles possuíam. Outros também, que a gente está lembrando desses aqui nesse momento. Mas isso aí é uma aquisição do espírito. Não é que existem muitos espíritos numa pessoa só. Evidentemente que aquele que vai realizar o trabalho da literatura, ele deve ter um acompanhamento espiritual, se é uma boa literatura, ele vai ter um acompanhamento de espíritos mais evoluídos. A Coralina, por exemplo, existem muitas cartas que ela recebeu do Chico. Quem já visitou o museu lá da Casa da Ponte já deve ter visto. É a assinatura do Chico e muitas cartas que ela recebeu.
ela era espírita. Naquela época ela já era espírita, ela já era fora do tempo naquele tempo. Então, quer dizer, os bons espíritos envolvem a pessoa naquilo que é a aptidão dela. De igual maneira também, se a aptidão for para uma coisa nefasta, os espíritos também vão envolver para instigar, para que ela realize aquele com mais sucesso, né? A maldade, vamos assim dizer, com mais sucesso. Então, mas o espírito é um só e ele vai adquirindo ao longo do tempo as aptidões. A própria pessoa, o próprio indivíduo, ele muda ao longo do tempo. Você tem pessoas com inclinações moralmente reprováveis que conseguem mudar, né, fazer uma retificação moral ainda na mesma encarnação e mudam o comportamento. Tanto o inverso também é verdadeiro, de pessoas boas que acabam caindo na prática do equívoco. Né? Sim. Tudo uma encarnação dentro do mesmo indivíduo. Não são espíritos diferentes. O espírito bom saiu do lugar do espírito. Não, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Vimos outro dia um documentário de um maior batedor de carteira. Alguém viu isso? O maior batedor de carteira do Pará. E um dia, jovem, ele falou assim, mas eu não quero essa vida para mim. E começou a trabalhar com táxi, comprou um fusquinha, não sei o que e tal, foi indo. Hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil, mora em Miami, uma cobertura maravilhosa. Então, quer dizer, e aí é fácil, eu não fiquei rico, não foi batendo carteira, porque isso aí só ia me dar cadeia. Eu fiquei rico trabalhando mesmo, quer dizer, aproveitando as oportunidades, aproveitando o crédito que eu tinha, eu consegui realizar um grande trabalho. É uma pessoa muito rica, mas não foi o espírito daquele que batia carteira que saiu e entrou outro, é o mesmo espírito. Virtudes, aquisição e desenvolvimento. Trajetória de realizações necessárias à conquista de valores imprescindíveis à elevação moral do espírito, segundo a orientação da fé. As virtudes essenciais. Revista Reformador, janeiro de 2009. Marta Antunes. A aquisição e desenvolvimento das virtudes são entendidas como necessidades evolutivas do espírito, um meio para regular os atos humanos, ordenar as paixões e guiar a conduta humana, segundo os preceitos da razão, da moral e da fé. As pessoas virtuosas destacam-se das demais não porque são especialmente marcadas por Deus, mas porque souberam aproveitar as lições da vida e investiram no aprendizado moral e intelectual ao longo das reencarnações e das experiências vividas no plano espiritual, após a morte do corpo físico. Encontram-se muito distante da santidade, entretanto, revelam-se como espíritos que lutaram outrora e triunfaram. Então, isso aí é uma consideração trazida pela Marta Antunes, que é vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, e foi trazida pela revista Reformador, que é uma revista da FEB também, no ano de 2009. E ela, então, está falando o que é, conceituando as virtudes, né? Esses conceitos nos levam à educação. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades. Em uma palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Rivaio, Hipólito Leon, Denizar, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, 1828. Então, isso aqui é uma proposta do professor Rivaio, em 1828. Portanto, não existia doutrina espírita, não pensava em doutrina espírita. Foi logo que ele chegou da Suíça, estudando com Pestalozzi, ele faz essa proposta, um plano de melhoria da educação pública. Esse plano ainda é utilizado na França até hoje. Portanto, quase 2 séculos depois ainda é utilizado. E ele fala, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. É isso que a gente tem que guardar, o trabalho realizado pelo professor Rivaio nessa proposta de educação pública. Educação e Instrução. Revista Reformador, novembro de 2009, Marta Antunes.
Educar é disponibilizar ao ser humano possibilidades ao seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, psíquico, psicológico, moral, social, estético e ecológico. Educação é entendida como processo e resultado que jamais desconsidera a premissa de um homem se transformar em pessoa melhor. Nós já estamos vendo que ela fez alguns acréscimos aí, inclusive o acréscimo no aspecto ecológico. Isso aqui já é um trabalho da Marta, já no século passado, nesse século, né, 2009, mostrando a importância de todos esses fatores no processo da educação. E aí ela vai falar o que deve ser observado nesse processo de educação. Devendo ser observadas educação da vontade, educação do sentimento, educação do intelecto, livre-arbítrio, autoconhecimento. Educação da vontade. Vinícius, nas pegadas do mestre. Tomás de Aquino, interpelado por certa senhora sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu, respondeu: querer. Uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos fracassos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações, porque passamos na trajetória da existência. A maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza moral. Os vícios dominam-nos, a cólera arrebata-nos, o ciúme consome-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho cega-nos, o egoísmo envilece-nos. Dissimulamos a cada passo, abafando a verdade, preterindo a justiça, pactuando com a iniquidade. E tudo por quê? Por fraqueza. O Vinícius é um autor muito considerado no meio espírita. Na verdade, ele chama-se Pedro de Camargo. Ele adotou esse nome Vinícius. Tem alguns livros dele sempre falando sobre a importância da educação, e esse é Nas Pegadas do Mestre. Esse livro que ele vai falar, então, que nós temos uma vontade frouxa. E se a gente observar, temos mesmo, né? Quer dizer, a gente vai se der, se puder, e a gente observa isso mesmo no próprio movimento espírita. Quer dizer, depois que eu tiver tudo resolvido, que eu aposentar, que eu formar, filho criado, ele precisa de colocar esse desculpa, porque daí a pouquinho vem neto e outras coisas mais. Então, a gente sempre diz, desliga a panela de arroz e sai correndo para o centro, porque o compromisso nosso é com o nosso espírito imortal. Os demais compromissos devem ser honrados, mas se a gente tiver disciplina, a gente dá conta de realizar todos eles. Acorda mais cedo um pouquinho, dorme mais tarde, e vai dando conta. Então, é só querer. O nosso querer é que é frouxo mesmo. Esse livro, Pensamento e Vida, a gente sempre fala sobre ele. É um livro do Emmanuel, e a capa, atualmente a capa é essa. O livro todo, se a gente for espremer o livro, a síntese do livro é a vontade. Então ele vai falar, se a gente fosse dividir o cérebro em departamentos, departamento da memória, departamento da inteligência, ele vai citando outros departamentos que existem, o mais importante é o departamento da vontade, porque quando a gente viu ali no Vinícius, é só querer. E aí o Emmanuel, em muitas e muitas citações, esse livro é um livro muito importante de ser lido, é um livro fino, mas é um livro muito importante, Pensamento e Vida. E aí ele vai falar mais uma vez na importância da vontade. Aquele que quer, realmente ele realiza, ele passa no vestibular, ele passa no concurso, porque ele tem uma dedicação àquela atividade. Se nós trouxermos para as condições de ordem material, nós vamos também ver que realizamos. Quando a gente quer trocar a televisão agora, como todo mundo, né, a gente esforça mais um pouquinho, economiza mais um pouco e consegue trocar. Agora, existe uma diferença entre sonho e delírio. Delírio é alguma coisa que a gente não vai conseguir mesmo. Se nós começarmos a pensar assim, não, mas eu gostaria muito de fazer uma viagem a Portugal. É sonho, né? Mas a gente pode realizar. Compra passagem 10 vezes, fica na casa do parente, vai para um hotelzinho mais barato. A gente consegue realizar. Agora, se eu faço, não, mas eu quero ir para Júpiter, para a Lua, aí é delírio. Aí eu não vou mesmo, porque ninguém, a não ser astronautas, ninguém nunca foi, então não irei mesmo. Mas se é alguma coisa factível, a gente vai conseguir realizar sim. E no campo do sentimento, no campo da intelectualidade, se a gente também não for desprovido de inteligência, porque se for desprovido, deve ter um motivo, né?
a gente ser desprovido de inteligência. Aí dá conta nessa encarnação. Mas tudo que a gente se propõe a realizar, a gente consegue realizar. Sim. Pensamento e vida. Emmanuel livre. Nosso pensamento, portanto, a nossa vontade, cria a vida que procuramos. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica. Conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. É isso que a gente acabou de falar, conselheiro respeitável na chefia das decisões, quer dizer, a ponderação e a lógica, né? Alguma coisa, se eu falasse, não, mas nessa encarnação eu quero me tornar Bezerra de Menezes, né? Chico Xavier, não vou dar conta. Daqui 500 anos, 800, se eu esforçar muito, pode ser que eu... Pode ser, né? Pode ser, mas nessa agora eu vou para o psicólogo, porque eu não vou dar conta, né, de ser tão humilde e tão paciente como o Chico foi, né? Porque em algumas situações, meu Deus, como é que eu faço agora, né? Agora nós vimos então a educação da vontade. Agora nós vamos ver a educação do sentimento também no mesmo livro, Pensamento e Vida. Educação do sentimento, pensamento e vida. Temos o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiros nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades, saliências, depressão em rocha, do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrar-se das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação. Aí nós vamos ver a palavra esmeril do trabalho, quer dizer, é aquela frase que o Emmanuel diz, né? O trabalho não pode fazer por você, eu também não posso. E a gente quer ficar deitado e as coisas acontecerem. Não vão acontecer. Lamento dizer, mas não vão acontecer. A gente tem que realmente lutar para que as coisas aconteçam. E essa educação do sentimento, quer dizer, quando nós temos um sentimento deseducado, aí nós vamos ter a inveja, o ódio, o rancor, o sentimento da vingança. Atrapalha o outro, atrapalha muito. Mas nos atrapalha muito mais do que o outro. Porque aquela pessoa, por exemplo, que tem inveja, ela sofre demais, né? Porque ela sofre porque ela não tem, mas ela sofre mais porque o outro tem. E às vezes são conquistas do espírito, não são coisas de ordem material. Porque a coisa de ordem material, se a gente esforçar muito, a gente consegue. Mas conquista do espírito, a pessoa tem, por exemplo, muita virtude. É o caso do Chico, né? Quer dizer, se nós formos ter inveja do Chico, ele vai sofrer muito, mas nós vamos sofrer muito mais, vamos parar no psicólogo, porque não vamos dar conta de, nessa encarnação, chegarmos ao ponto de perfeição do Chico ou de outros, né? Tem uma frase que é atribuída a Madre Teresa, que uma pessoa falou assim, nossa, mas eu tenho tanta inveja da senhora, eu não precisa, é só fazer o que eu faço, né? Então, não há necessidade de a gente ter inveja do outro, só fazer o que o outro faz, né? Tem alguma coisa para considerar aqui? A educação do intelecto, terceiro ponto, né? Educação do intelecto, livro Consolador, Emmanuel. 117. A inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Aí vocês observam que já é um outro livro.
Então, nós já falamos sobre 2 edições do Reformador, do próprio Livro dos Espíritos, do Pensamento e Vida, e agora nós estamos falando sobre o livro Consolador. Esse livro Consolador é muito importante também. É um livro também fino, é um livro de perguntas e respostas, e o Espírito Emmanuel, na sua sapiência, no seu conhecimento, ele vai responder várias questões, em física, em química, em ciência, em sabedoria mesmo, a respeito da religiosidade. E aqui ele está falando sobre a educação do intelecto. E ele então está dizendo que são as experiências de várias vidas. Foi o que a gente falou lá no começo, que esse intelecto mais aprimorado são experiências de outras vidas. A gente vê, por exemplo, em algumas áreas do conhecimento, advogados, por exemplo, uns que fazem o curso de Direito, às vezes fazem até numa faculdade com menos conhecimento, e são brilhantes advogados ou qualquer outra área do direito. Outros se esforçam. É a primeira encarnação dele como advogado, então vai ter mais dificuldade mesmo, né? A gente vê médicos que a beleza do trabalho que eles realizam, quer dizer, qualquer coisa que você perguntar, eles dão conta de responder. Já foram médicos em outras encarnações, em outros momentos, e em vários professores, né? Olha que maravilha, uma das profissões mais lindas que existe é o magistério. Então, quer dizer, aquela pessoa veio com essa proposta da enfermagem, que profissão linda que é a profissão de enfermeira. Então, essas pessoas já trazem em si essa bagagem de conhecimento intelectual nessas áreas, né? Outros são cozinheiras, não tão boas, né? 118. Também do Consolador, né? Então, a gente está falando sobre o Consolador. Como se registram as experiências do espírito em uma encarnação para servir de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências, no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Resposta: diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Aqui, então, a gente está vendo que muitos, é o que a gente também falou lá para trás, que desenvolve uma inteligência, mas sem os valores morais, sem os valores do sentimento, e aí vai dar nessas lideranças que a gente citou há pouco, que trazem muito transtorno para a sociedade, né? Isso é uma conquista íntima da alma, essas experiências. Livre-arbítrio, ainda do Consolador. 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Quer dizer, o determinismo. O determinismo é absoluto. O que é o determinismo? Eu estou aqui nesse momento e esse prédio aqui, uma telha cai na minha cabeça. Quer dizer, eu não estava programado para uma telha cair. Ela cai na minha cabeça. Então, esse é o determinismo. Estou passando na rua, acontece um fato muito grave, eu desencarno. Então, isso é determinismo. Então, isso aí é absoluto nas camadas mais evolutivas mais baixas. Por isso que a gente já falou várias vezes que quando os espíritos estão com muito sofrimento nas zonas de dificuldades mesmo do plano espiritual, sobretudo nos processos de suicídio, a Legião dos Servos de Maria vão naquele local e determina que eles sejam encaminhados para a reencarnação imediatamente. Não falou assim, olha, vamos escolher o pai, a mãe, não. É o que tiver aí, vocês vão reencarnar, porque é melhor uma encarnação, mesmo sem uma programação espiritual, do que uma encarnação do que eles ficarem onde eles estão. Então, esse é determinismo, é uma coisa que foge à lógica, vamos assim dizer. Isso é o determinismo. E aí vai seguindo. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência.
o livre-arbítrio, né? A pessoa mais preparada, ela tem mais condições de escolher. Isso seria mais ou menos assim, uma situação bem simples. A criança, quando ela nasce, quando ela vai para o maternal, ela não vai falar para a mãe dela, olha, eu quero ir para tal escola assim, porque essa que eu gostei, passei, chegou, eles têm 1 ano e meio, 2 anos, essa eu gostei da tia, então é para essa que eu quero ir. Não, a mãe vai lá com o pai, o responsável, escolhe a escola para essa criança. Também já escolheu um nome para ela, e aí a gente pergunta, muitas vezes a gente ouve, não, mas o meu filho não tem religião porque eu estou esperando ele crescer para escolher, ele não vai escolher. Então, é a competência, a obrigação dos pais encaminhar os filhos também para a religiosidade, seja lá qual for a crença que aquela família professa. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificadas atualmente as realizações dos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Nesse mesmo livro, nós vamos ver em outro momento que o Emmanuel diz que o determinismo de Deus para as suas criaturas é o determinismo do amor, do bem e do amor. Essa é a colocação trazida nesse livro também em um outro momento. Quer dizer, mesmo nas situações mais adversas, a misericórdia divina se faz presente. Então, não existe nada que aconteceu assim que há revelia de Deus, né? Ele é o Criador, então ele sabe as coisas que estão nos acontecendo. E se nos acontece, mesmo que seja um determinismo, é porque realmente nós estava em curso no nosso processo de evolução espiritual. Pode modificar? Pode sim. O determinismo pode ser modificado. Desde que a gente mude o comportamento, mude de vida, a gente pode modificar esse determinismo. Então, eu estava programada para desencarnar com 20 anos com problema cardíaco. Mas aí, com 10 anos, eu já começo a ir para a aula de moral cristã, com 15 anos eu já sou evangelizadora, com 20 anos eu já estou na psicografia, já estou dando passo, estou fazendo sopa, já estou visitando doente, e os espíritos vão avaliar, nossa, mas como mudou, né? É a mudança, como mudou, então, nós vamos prorrogar mais 10 anos. Aí, nesses 10 anos, eu trabalho mais ainda em prol da humanidade. Olha, nós que beleza, mais 10, vamos por mais 10. Então, quer dizer, muitas vezes isso pode ser prorrogado de acordo com nosso comportamento, como também pode ser antecipado de acordo com as nossas ações. Isso quem nos diz, Chico Xavier, uma vez, uma madrugada que nós conversávamos com ele nos disse assim, se algum dia ele for motivo de escândalo para os espíritos, os bons espíritos me levarão. E de vez em quando a gente vê isso aí, médium fala, nossa, mas desencarnou num acidente, o que foi? Tá aí a resposta dada pelo Chico, os bons espíritos me levarão. Por quê? Porque para não escandalizar o próprio movimento espírita, um grande líder do movimento espírita, todos nós temos que ter uma conduta ilibada, mas um grande líder, as pessoas estão observando o que ele está fazendo. E muitas vezes, em determinadas situações, ele está respondendo até pela própria instituição. Suponhamos que um dirigente de federação espírita ele tem um comportamento equivocado, ele responde às pessoas, não é? Ele fala assim, olha, é o presidente de tal instituição, é o presidente de tal obra. Então, quer dizer, mesmo em momentos que não são momentos, vamos dizer, doutrinários, a conduta daquela pessoa que responde pela instituição tem que ser de acordo com a orientação que é trazida pela doutrina espírita. Então, nós podemos prorrogar, mas também podemos antecipar. Não? 134. Como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? A determinação divina, a sagrada lei universal, é sempre a do bem e a da felicidade para todas as criaturas. No lar humano, não vê um pai amoroso e ativo
com um largo programa de trabalho pela ventura dos filhos, e cada filho cessado o esforço de educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos uma símile da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado e feito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia, discurso para justificar, defender ou louvar, da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Então, cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida, muitos de nós somos responsáveis pelos encaminhamentos familiares e muitos também responsáveis pelo encaminhamento da própria doutrina espírita. A gente está vendo aí, existe um livro que se chama Projeto Filomeno de Miranda, que é relacionado ao espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos mentores, um dos que trazem a obra do Divaldo, e ele fala da importância da excelência que deve ser trabalhado no movimento espírita. Excelência, no sentido de boa qualidade. Então, quer dizer, se nós nos propomos a realizar esse trabalho, no livro está falando isso, que a gente tem que ter uma excelência, quer dizer, tem que ter uma boa qualidade com relação ao serviço que a gente vai prestar. Isso está servindo para o passe, quer dizer, eu vou dar passe, eu tenho que estar preparado para esse passe, eu não posso chegar lá de qualquer maneira para dar o passe. E com agravante, quando eu não me preparo, eu ainda posso sair carregando os espíritos que vieram, espíritos equivocados. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não dormi de noite, passei a noite voando. Passou mesmo, porque preparou na véspera, no dia, para o trabalho do passe, o trabalho da mediunidade. Então, qualquer atividade que é realizada dentro da casa espírita tem que ter excelência. Hoje existe um trabalho ligado à FEB, Federação Espírita Brasileira, com relação à gestão da casa espírita. Nós temos muito contato com a União Espírita de Brasília. A União Espírita de Brasília tem 1.500 pessoas por dia na União Espírita. E o presidente nos fala sempre que o dirigente de uma casa espírita é acima de tudo, um gestor. Quer dizer, se ele, com 1.500 pessoas por dia, entrando dentro da casa, se não tiver uma equipe organizada, se não tiver disciplina, se não tiver método, eles vão virar, assim, uma loucura ali dentro. Então, ele sempre nos fala da importância da gestão da casa espírita.
Isso é uma coisa que a Federação Espírita de Goiás está sensível a isso, está mostrando para os dirigentes de casa espírita aquele espiritismo que a gente fez há 30 anos, 40 anos, ele realmente houve uma evolução e hoje é diferente. Então, todas as pessoas envolvidas no processo da divulgação da doutrina espírita, todo trabalhador da casa espírita, ele tem que ter essa preocupação com a excelência. Ah, é trabalho voluntário. Ele é voluntário, mas ele não é responsável. Então, se o horário é esse, se a ação é essa, se a atitude é essa, eu tenho que realizar da melhor maneira que eu puder. Se eu não der conta, eu tenho que fazer os cursos, eu tenho que me preparar para poder realmente realizar aquele trabalho. Ele é voluntário, mas é voluntário com seriedade, com responsabilidade, porque a gente assinou um contrato de trabalho com os espíritos, né? E com o espírito a gente tem que ter, com todas as pessoas, mas sobretudo com a espiritualidade amiga, a gente tem que ter uma conduta realmente de muita seriedade com o trabalho. E quando o trabalho é sério, ele cresce, ele prospera, ele é amparado pela espiritualidade amiga. Por isso o tio Nunes uma vez perguntou ao Chico qual seria o critério para a instalação de um posto de pomada. E o Chico respondeu a ele: casas espíritas idôneas com folhas de serviço prestado à caridade. Esse é o critério para a instalação de um posto de pomada em qualquer lugar que for solicitado. Autoconhecimento. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. André Luiz, Chico Xavier. Você está no livro Sinal Verde, que a gente lê toda semana, e sem humildade é impossível ser feliz. Por quê? Porque a gente fica melindrado, né? A gente ofende, a gente cria caso com o outro, e se a gente for humilde, deixa passar, né? É humildade e a gente é mais feliz. Por isso que tem uma frase que diz que é melhor ser feliz do que ter razão, né? Às vezes eu estou com a razão, mas o outro acha que é ele que está com a razão, vamos apaziguar, colocar água da paz na boca e viver todo mundo feliz. O autoconhecimento traz a humildade, porque você se reconhece equivocado, você se reconhece falido, você se reconhece no erro, como todo mundo. Quando você não tem esse autoconhecimento, você costuma querer transitar num nível mais alto do que é competência. Na verdade, você tem que saber que você é tão inferior quanto todos os outros que estão aqui, encarnados e desencarnados. Quando estivermos por aqui, nessa hora, somos inferiores, somos falíveis, erramos e trazemos imperfeições grandes, como todo mundo. Então, ninguém aqui é melhor que ele. Aí vem a humildade. E eu fico pensando assim, porque a gente não para pensar o que eu fiz na outra encarnação. É melhor nem parar mesmo. O que eu fiz? Mas é o medo que a gente tem de chegar lá. Não, mas nessa vida você ia pro centro, fazia sopa, gracinha, bonitinho demais. E na outra? E eu para trás, o que aconteceu? Aí haja sopa, né? Aí haja passe. Haja correr pro centro espírita, internar dentro do centro espírita, né? Porque a gente não sabe, né? Essa mensagem é lindíssima. Então, vocês estão observando que já foi um outro livro, que foi o Sinal Verde, portanto, já foram, para essa aula de 1 hora, já foram pesquisados uns 4 ou 5 livros. Aqui a gente já está trazendo mais um outro, que se chama Momentos de Iluminação, porque a Joana, ela tem, a Joana é a Joana de Ângeles, a mentora do trabalho intelectual do Divaldo. Ela tem uma obra que se chama A Obra Psicológica da Joana de Ângeles. A Joana é um espírito muito especial, que uma hora a gente pode falar sobre ele, já falamos muitas vezes, mas hoje o tempo não nos permite mais. Então, na hora que a gente encerrou isso aí, eu falei assim, nossa, mas como é que a gente vai conseguir o autoconhecimento, a mensagem? Lembramos da Joana. Joana, eu vou procurar a mensagem da Joana. Aí a mensagem da Joana. Terapia do autoconhecimento, Joana de Ângeles. Silencia as ansiedades do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções
perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não as justificando nem as escamoteando sobre o desculpismo habitual. Resolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderá ser que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. Enquanto a anestesia da mentira te obnubile o raciocínio, transitarás de um para outro problema sem que consigas a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado, logo são conseguidos anelando pelo bem-estar fugídio que se te anuncia e logo desaparece. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no íntimo, apontando-lhe o rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica-a bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas, as dependências, aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Do autodescobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desistas no tentame, nem te entregues à acomodação mental que te informa ser impossível executá-lo. Começa hoje e agora, aguardando que o tempo realize, na cura, o ciclo que investiste para que te instalasse os distúrbios. Página de Joana de Ângeles, psicografia pelo médium Divaldo Pereira Franco, Constantinopla, Momentos da Ilha, publicado em 1990 pelas Livrarias Espírita Alvorada, editora. Considerações a respeito? Autoconhecimento, né? Modificar mesmo, né? Humildade para reconhecer e modificar. Então, vamos pedir ao doutor Elcio para fazer a prece? Mestre